Bom dia, moçada. Betão aqui na área, mais uma aula de física com vocês. E hoje nós vamos retomar aqui e falar um pouco sobre ondas estacionárias, tá? Nós vamos retomar alguns conceitos importantes sobre ondas estacionárias e ao final desta aula nós vamos fazer aí a correção do exercício da aula passada e eu vou acabar aí passando alguns outros exercícios para vocês. Vamos lá. Seguindo aqui, gente, falando sobre ondas estacionárias mais uma vez, né? Depois da minha aula, depois da videoaula do poliedro, eu gostaria de retomar para deixar bem claro, né, o que é uma onda estacionária. Então, onda estacionária, se você for analisar aqui, ó, deixa eu pegar nossa caneta aqui. Veja bem, essa onda, ela tá vindo aqui, ó, nesse sentido, tá vendo? Ela tá vindo aqui, vem, ela incide sobre essa superfície que está presa e ela volta aqui, ó. E quando ela volta em cima dela mesma, tá? Então essa onda ela acaba incidindo e voltando em cima dela mesma. Isso é uma onda estacionária, tá? A onda estacionária é uma onda que incide sobre uma extremidade, né? E acaba retomando em cima de si mesma, tá? Então veja bem, quando isso acontece, há alguns pontos que eu acho que são interessantes, né? Por exemplo, nesses N's aqui, ó, nesse N aqui, ó, nesse N aqui, nesse N aqui, são os famosos nós, né? Ou regiões nodais, né? O que são esses nós? São regiões onde não há vibração, né? A corda não sobe nem desce, ela fica parada, por exemplo, né? Ela fica vibrando nas outras partes, né? Mas nessas partes N's ela não vibra, ela fica meio que imóvel, né? Ela não vibra nem para cima e nem para baixo, né? E já essas partes aqui que vibram, nós chamamos de ventres, tá? Cada gominho deste, nós damos o nome de ventres. Então, se você for analisar aqui, ó, a distância entre dois nós, por exemplo, dois nós consecutivos, nós temos meio comprimento de onda. É uma característica interessante, né? Se você analisar um gominho desse inteiro, um modo de vibração inteiro, você tem meio comprimento de onda. Para ter um comprimento de onda inteiro, ao invés de meio comprimento de onda, seria a distância entre dois nós, na verdade, né? Que é o primeiro, o segundo e 3 nós consecutivos, né? Você teria ali um lambda inteiro, tá? E quando você pega a distância entre um nó e um ventre consecutivo, a ponto mais alto de uma corda, e a parte que não oscila, você tem lambda sobre 4. Ou seja, 1/4 de comprimento de onda você tem nessa situação, né? O que faz todo sentido, ó. Aqui é 1/4, aqui é 1/4, aqui é 1/4, aqui é 1/4, né? E 4/4 forma um inteiro, tá? Só para vocês entenderem aí essa ideia de ondas estacionárias. Algumas pessoas ficaram um pouco assim e tal, acho que agora fica mais tranquilo da gente entender. E já que a gente está entendendo aqui sobre ondas estacionárias, e entendendo bem esse conceito, a gente pode entender também o conceito de cordas vibrantes. E entendendo o conceito de cordas vibrantes, vocês vão entender o conceito de tubos sonoros, né? Então é um conceito bem interessante, nós já falamos sobre isso. Estou retomando aqui rapidinho para a gente poder seguir o que está propondo aqui o nosso material poliedro. Quando a gente fala de cordas vibrantes, nós temos duas ocasiões. Na primeira ocasião, você tem as duas extremidades fixas. Por exemplo, nesse caso, nós temos os instrumentos do dia a dia. O violão, por exemplo, é uma corda vibrante onde as duas extremidades são presas, né? Mas aqui essa regra que eu vou falar agora serve tanto para as duas extremidades presas ou as duas extremidades livres. Tá? Se você for analisar aqui nesse caso aqui, olha só, você tem aqui o primeiro modo de vibração que a gente chama, ou frequência fundamental, né? Ou modo de vibração fundamental, ou também primeiro harmônico. Tudo isso a gente está falando da mesma coisa, que é o primeiro modo de vibração, que é o primeiro harmônico, tá? No primeiro harmônico, o que você tem aqui? Ó? Você tem um meio de comprimento de onda, né? O tamanho da corda aqui é meio comprimento de onda. Se você quiser um comprimento de onda inteiro, você tem que prolongar aqui, né? E fazer outro ventre, né? Outro gominho da nossa onda. 2 gominhos consecutivos formam um lambda inteiro, né? Então, nesse caso aqui, você tem meio comprimento de onda nessa corda. Aqui você tem, ó, aqui um meio. Aqui você tem 2 meios comprimentos de onda. Nesse segundo caso, aqui você tem 3 meios comprimento de onda. Aqui você tem 4 meios comprimentos de onda. Então, o que está acontecendo aqui? Você está sempre 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Você pode 5 meios, 6 meios, 7 meios, e assim vai seguindo
quando ela tem as duas extremidades presas ou livres, tá? Quando você tem aqui as duas extremidades presas ou livres, tá? Isso nos implica a fórmula da frequência, que é essa fórmula aqui, que é uma fórmula bem tranquila, que você tem o número do módulo de vibração, né? Você tem aqui o harmônico vezes a frequência fundamental, ó, que é V sobre 2L. V sobre 2L é a frequência aqui fundamental. Então você pode dizer então, ó, que a minha frequência em qualquer harmônico vai ser o harmônico que você está vezes a frequência fundamental ou frequência do primeiro harmônico. Essa aqui é a equação de cordas vibrantes com as extremidades todas duas presas ou todas duas livres, tá? Então, ou seja, se você quer saber a frequência no primeiro harmônico, é 1 vezes V sobre 2L. No segundo harmônico, 2 vezes V sobre 2L, 3 vezes V sobre 2L, e assim sucessivamente. Já o que acontece quando uma das extremidades está presa e a outra livre? Ou seja, uma extremidade ela está fixa e a outra extremidade ela está móvel. Como você pode ver aqui, ó, você tem uma extremidade aqui é presa e a outra extremidade aqui ela está móvel, ou seja, é meio com argolinha, ela pode subir e descer, entendeu? Nessa parte aqui ela pode subir e descer presa ali naquele objeto da parte direita, né? Então, ou seja, quando isso acontece, quando uma das extremidades é fixa e a outra é móvel, o que você tem? A frequência fundamental corresponde a 1/4 aqui, ó. Quando você pega aqui o tamanho dessa corda, ela corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Quando você pega isso, você corresponde a 3/4 de comprimento de onda. Aqui 5/4 de comprimento de onda. Aqui 7/4 de comprimento de onda. E aqui 9/4 e assim sucessivamente. O que a gente tem aqui nesse caso? Vocês podem perceber que são sempre números ímpares, ó. 1, 3, 5, 7, 9. São sempre números ímpares. Ou seja, quando você for pegar essa mesma fórmula aqui, ou seja, essa mesma fórmula serve para calcular a frequência, igual a gente fez aqui com as duas extremidades presas, né, ou as duas extremidades livres. Só que nesse caso aqui, quando uma é presa e a outra é livre, sempre esse número aqui vai ser um número ímpar. Ou seja, não vai existir módulo de vibração par, sempre módulo de vibração ímpar. Então aqui, ó, pode ver que é um NI a fórmula, né? Ou seja, o número ímpar. Ou seja, aqui, ó, NI, número ímpar, vezes a frequência fundamental. Nesse caso aqui, a frequência fundamental é V sobre 4L. Por que é V sobre 4L? Porque é 1/4, né? Essa corda que representa 1/4 do comprimento de onda. Então, por isso que é V sobre 4L. Então, já falamos sobre isso. Estou só revisando aqui, um pouco, aprofundando um pouco mais. E seguindo aqui, agora para tubos sonoros. E quando a gente fala de tubos sonoros, vocês podem perceber que a fórmula aqui, ó, vou até pegar aqui a fórmula, é a mesma para tubos sonoros e cordas vibrantes. Então, ó, N vezes V sobre 2L. Só que nesse caso aqui específico, nós temos que esse V é a velocidade do som, tá? Então, é a única diferença que esse V é a velocidade do som e aquele V lá das cordas vibrantes é a velocidade de propagação na corda, tá? Sobre 2L aqui no caso, tá? 2L, V sobre 2L é a frequência fundamental, porque se você pega um tubo sonoro aberto nas duas extremidades, aqui ó, nas duas extremidades, o que você vai ter? O primeiro aqui, modo de vibração, é 1/2, né, do comprimento de onda, ou seja, essa corda aqui ela representa 1/2 do comprimento de onda, aqui você tem 2/2, 3/2 e assim sucessivamente, ou seja, acaba voltando naquela mesma fórmula que a gente viu ali anteriormente, de cordas vibrantes abertas ou fechadas nas duas extremidades, né? As duas extremidades livres ou as duas extremidades presas, tá? Lembrando que esses tubos sonoros, a gente consegue essa frequência de oscilação por ressonância, tá? Aquele fenômeno ondulatório que ao ser excitado, né, na sua frequência fundamental de vibração, esse sistema absorve energia, né, e aumenta a amplitude de oscilação, né? Exatamente o que acontece quando você vai, por exemplo, num restaurante, né? Pega uma garrafa vazia e sopra na garrafa. E aí você consegue ouvir ali a frequência. Só que na verdade a garrafa ela representa um tubo sonoro onde uma extremidade é aberta e a outra extremidade é fechada, né? E aí nesse caso entra em tubos sonoros onde uma das extremidades é aberta. Eu já volto aqui para demonstrar para vocês. Então, voltando aqui, nós temos um tubo sonoro onde uma das extremidades
é fechada e a outra extremidade é aberta, é o caso lá da nossa garrafa no supermercado, lá no restaurante, né? Então, se você for analisar aqui, ó, você tem uma extremidade aqui onde é fechado e outra onde é aberto, e você vai ter mais uma vez aqui, ó, frequências ou modos de vibração ímpares, né? Ou seja, aqui você tem 1/4 do comprimento de onda, aqui você tem 3/4 de comprimento de onda, aqui você tem 5/4 de comprimento de onda, 7/4 de comprimento de onda, 9/4, né? 9/4 de comprimento de onda. Então, se você for analisar aqui nesse caso, se você quiser calcular a frequência, então é um número ímpar, ou seja, não existe modo de vibração em tubos sonoros, né, onde uma das extremidades é fechada, vezes a frequência fundamental. E que nesse caso a frequência fundamental é 1/4, ó, justamente por causa disso aqui. O primeiro modo de vibração vai ser 1/4 do comprimento de onda do tubo, né? Então, por exemplo, se você tem uma corda, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá para ver se a gente consegue aqui. Então, se você tem, por exemplo, uma corda onde ela começa aqui e termina aqui, por exemplo, ó, essa corda tem o tamanho de 1/4 de comprimento de onda, né? E aqui, ó, se você pega essa corda e começa aqui e vai até aqui, ela tem um tamanho de 3/4 de comprimento de onda. E assim sucessivamente. Ou seja, você pode analisar que essa fórmula de tubos sonoros aqui é a mesma fórmula lá onde você tem a fórmula de cordas vibrantes, que você tem uma extremidade presa e outra extremidade livre. Tá? E agora nós vamos seguir aqui com o nosso material poliedro, com os conteúdos deste capítulo. Então, aqui voltando, falando sobre as propriedades agora do som, né? Nós temos que o som pode sofrer uma reflexão ou uma refração. Inclusive, nós já falamos sobre isso, né? Então, veja bem, reflexão é quando a onda ela incide sobre o meio e retorna, né? Para aquele mesmo meio. Já a refração é quando ela troca de meio. Então, a refração aqui, por exemplo, se for analisar aqui, ó, uma onda ela passa de um meio para outro, tá? E ela continua no outro meio, mas sofre um desvio, tá? Ou seja, se você for analisar nesse caso aqui, ó, e ela pode sofrer ao mesmo tempo uma reflexão e uma refração. Suponhamos que tem essa onda aqui, ó, deixa eu aproximar para poder a gente estudar ela aqui melhor. Não amplia mais, que pena. Mas enfim, olha só, você tem essa onda aqui, ó. Essa onda vai incidir sobre essa superfície, parte dela vai refletir, ou seja, vai acontecer com um fenômeno de reflexão. Você pode analisar que esse θ e esse θ1 tem a mesma angulação, ou seja, se aqui é 30 graus, aqui também vai ser 30 graus. E parte dessa onda vai sofrer o que nós chamamos de refração, né? Ela vai alterar um pouquinho a direção de propagação, vai alterar a velocidade e vai entrar ali em outro meio de propagação. Depois nós temos o que nós chamamos de reverberação e eco, tá? Gente, o eco, na verdade, é um resultado da reflexão do som. Então, por exemplo, quando você chega lá na zona rural, na fazenda, ou numa floresta, em algum lugar assim, e grita, e aí você acaba ouvindo a sua voz de volta, né? Você acaba ouvindo a sua voz, você grita, uou! Aí você escuta depois, uou, uou, uou. Isso é o eco, né? Ou seja, é o nosso próprio som batendo nos obstáculos e voltando aos nossos ouvidos, né? Então é quando o som bate no obstáculo e volta, você tem o eco. E a reverberação, ela é um tipo de eco, só para vocês entenderem. Ó. A reverberação acontece quando você tem menos de 0,1 segundos de tempo de resposta. Como assim, Roberto? Pensa bem, o que é o eco? O eco é quando você grita, essa onda sonora viaja na velocidade do som, que é aproximadamente 340 metros por segundo, bate num objeto e retorna até seu ouvido. Isso é o eco, né? Ok, a reverberação é a mesma coisa. A diferença é que o tempo dessa onda bater no obstáculo e voltar é menos do que 0,1 segundo. E esse fenômeno se dá o nome de reverberação. Ou seja, na verdade você não vai ouvir a sua voz de novo, mas sim um prolongamento da sua voz, digamos assim, né? Então isso seria o que nós chamamos na física de reverberação. Tá? Então, reverberação e eco é basicamente a mesma coisa. A diferença é que a reverberação, o tempo de resposta é menor, tá? Aqui vem falando um pouco sobre isso, né? Aqui vem falando um pouco sobre como funciona também um sonar, né? O sonar é bem parecido. O sonar ele funciona por reflexão de ondas, então ele emite uma onda sonora. Vamos pegar aqui, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar aqui a nossa lousa. Você tem aqui um navio, né? Vamos nos desenhos do Betão, né? Você tem aqui
um navio, né? E aqui está o mar. Ixi Maria, o navio está flutuando. Tá aqui o mar, né? E aqui no casco desse navio tem o que nós chamamos de sonar. E aqui embaixo, ó, é a nossa superfície marítima, né? O que o sonar faz? Ele emite sons que se propagam aqui na velocidade do som na água, obviamente, bate no fundo aqui, ou nos obstáculos, ou em rochas, ou em corais, e acaba retornando aqui, ou seja, é uma reflexão de onda. A onda bate no fundo e acaba voltando, e aí de acordo com esse tempo, ou seja, quanto mais tempo demora, mais profundo está o oceano, quanto menos tempo demora, mais rasinho está o seu oceano ali. Então seria mais ou menos isso aqui o que o sonar faz. Ele trabalha em cima de reflexão de onda. A mesma coisa faz o morcego, né? Ele tem meio que um sonar. Ele emite sons que batem nos obstáculos e voltam para o ouvido dele. E isso acaba formando ali acaba formando imagens, né, na cabeça do morcego através do que nós chamamos aí na física, na biologia de ecolocalização, tá? Depois nós temos a difração do som. A difração do som é uma propriedade que permite o som contornar obstáculos, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha no material de vocês, vem falando um pouquinho sobre, inclusive, os comprimentos de ondas, né? Para que uma onda luminosa, no caso aqui uma onda do som, sofra refração, né? Então, corrigindo aqui, é só o som no caso. Então, aqui vem falando sobre os comprimentos de onda, onde o som sofre, né, o que nós chamamos de difração e consegue contornar obstáculos, né? E depois nós vamos falar de interferência sonora. O que é interferência sonora, gente? A interferência sonora basicamente é a sobreposição de ondas. Então, se você for analisar aqui, você tem duas ondas sendo emitidas. Olha esse desenho que legal. A onda 1 é a onda verde, a onda 2 é a onda roxa, né? Em determinados pontos acontece uma interferência, como vocês podem ver, destrutiva. Em determinados pontos acontece a intensificação do som. Acontece então interferências construtivas, tá? Então aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, interferências construtivas. Acontece uma intensificação do som. E nos demais pontos acontecem interferências ou destrutivas ou construtivas, tá? E a frequência de batimento é sempre a diferença entre essas duas frequências, tá? Em módulo, ou seja, você pega a maior frequência menos a menor frequência e tá tudo certo, tá? Bom, aqui falando de uma curiosidade que eu acho super interessante. Isso aqui, gente, para quem não sabe, eu não li esse texto aqui não, mas eu tenho, isso mesmo. Isso aqui, para quem não sabe, são umas salas científicas onde o pessoal simplesmente isola ela do resto do mundo em questão de som. Então existe ali dentro dessa sala, existe uma propagação zero de som. É possível você escutar até sua respiração, escutar os seus batimentos cardíacos, porque naquela sala não existe nenhum tipo de som. É tudo totalmente isolado do resto do mundo. Lógico, os cientistas usam isso aqui para fazer experimentos científicos, né? Onde, inclusive, não é só o som, tá, gente? Essas salas, tanto ondas mecânicas, no caso do som, quanto ondas eletromagnéticas, essa sala é totalmente isolada do resto do universo, tá? É uma sala onde há interferência zero, tá? Não tem eco, não tem nada, não acontece nenhum tipo de interferência, nem eletromagnética e nem mecânica nessa sala. Acho muito interessante. Essa sala aqui é onde? Eu acho que ela é na Suíça. Onde que é isso aqui? Na Holanda. Isso aqui é na Holanda, tá? Isso aqui é um exemplo dessas salas aí interessantes. Bom, falamos sobre cordas vibrantes no começo dessa aula, né? Falamos sobre cordas vibrantes, então tá aí. Falamos também sobre tubos sonoros, tá aqui também, falamos sobre tubos sonoros, então já falamos sobre isso. E agora eu acho que nós vamos para os nossos exercícios. Então, já que a gente está indo para os exercícios agora, eu vou corrigir os exercícios da aula passada e vou passar hoje exercício aqui do material poliedro para vocês fazerem, tá bom? Vamos corrigir primeiro então os exercícios da aula passada e eu já volto aqui passando os exercícios que vocês deverão entregar até quarta-feira, né, que é a nossa próxima aula. Bom, pessoal, então nós vamos corrigir aqui agora os exercícios que eu passei na aula passada. Eu coloquei os 4 primeiros aqui, porque os 4 primeiros, como não tem cálculo, é mais fácil a gente analisar. E aí na última lousa eu vou deixar o exercício número 5, tá? Então vamos corrigir esses 4 primeiros aqui, que fala o seguinte. O primeiro exercício fala o seguinte: um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a situação observada em certa regularidade. Em determinados momentos, observava o tom de sua voz fina e em outros momentos a tons de voz grossa, né? A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som denominada
Então, gente, vamos analisar aqui. O adolescente tem uma voz fina e uma voz grossa. Isso é comum, né, entre os adolescentes. Então, o que acontece? Peraí, fino, grosso, isso está relacionado à altura do som, né? A altura do som é o que determina a frequência, né? Então, nesse caso aqui, ou seja, quando você fala voz fina ou voz grossa, isso está relacionado aqui à altura do nosso som. Então, aqui, deixa eu marcar aqui a primeira questão, é letra A, tá? Vou marcar aqui a primeira questão, letra A, altura, tá? Então, a altura está relacionada com a questão da voz fina e com o tom da voz, né? Voz fina, voz grossa, tanto é que os homens, né, tendem a ter uma voz um pouco mais grossa e as mulheres tendem a ter uma voz um pouco mais fina, tá? É uma tendência, lógico, não é uma regra. Vamos para a questão aqui de número 2. A questão número 2 diz o seguinte, ó, de acordo com a física, lógico, eu coloquei essa questão aqui, gente, porque nós já vimos, inclusive, tanto temperatura, quanto imagem, né, quanto ondas sonoras. Então, essa número 2 aqui, ela abrange, né, todos os conteúdos que nós já vimos, inclusive a maioria deles este semestre, né. Então, esse número 2, muita gente ficou na dúvida, né, em relação a essa questão, principalmente aqui em relação a essa primeira questão. O pessoal ficou muito na dúvida. Veja bem, a primeira questão diz o seguinte, tem que analisar para ver qual é verdadeira e qual é falsa, né. A temperatura de um corpo aumenta sempre que ele recebe calor. Imagina o motor de um carro. Tá ali o motor de um carro, né? O motor de um carro, ele recebe calor e ele transforma esse calor em trabalho, ou seja, ele desloca, acontece o deslocamento, né? Porque pensa se o motor do nosso carro, toda vez que ele recebesse calor da combustão, por exemplo, do combustível, ele aumentasse a temperatura sempre, o motor do carro ia fundir, né? E isso não acontece, né? Ou seja, parte dessa energia recebida é sim convertida em trabalho. Então, uma das alternativas, né, que a gente pode colocar aqui é justamente dizer que parte do calor pode ser convertido em trabalho, né? Não precisa necessariamente ser convertido em aumento da temperatura. Então, essa primeira questão aqui, eu vou marcar ela como sendo falsa, tá? Então, a temperatura pode sim permanecer a mesma, desde que a quantidade de energia recebida seja transformada em outros tipos de energia, como por exemplo o próprio trabalho, tá? A segunda, a imagem fornecida por um espelho convexo de uma imagem de um objeto real é sempre virtual e menor que o objeto. Nós já vimos isso na aula sobre espelhos, né? Então, falando do espelho convexo, o convexo sempre forma uma imagem virtual e menor, né? Lembra aquele espelho que fica nas conveniências lá nos Estados Unidos? Eles colocam muito esses espelhos, eles são meio redondos, né? E aí eles são adequados para essa situação porque ele aumenta o campo visual, que é o que mais aconselhável, né? E reduz o tamanho da imagem. Então, nesse caso aqui é verdadeiro, tá? A terceira, as ondas sonoras que se propagam no ar não podem sofrer o fenômeno de polarização, né? Então, quando a gente está falando de fenômenos ondulatórios, né? Polarização, lembra? É aquele fenômeno onde você vai organizar, digamos assim, onde você vai organizar aquelas ondas, né? E uma onda sonora é uma onda transversal. Ondas transversais não sofrem polarização, só sofre polarização ondas transversais, tá? Como é uma onda longitudinal, como o som é uma onda longitudinal, ele não pode sofrer polarização. Somente ondas transversais é que sofrem polarização. Então, vou marcar isso aqui como sendo verdadeira. Então, ficou sendo verdadeira aqui a questão número 2 e 3, né? Então, fica a letra D de dado. Letra D aqui de dado, 2 e 3, tá? Mais uma vez, ondas longitudinais não sofrem polarização. Apenas sofre polarização ondas transversais. Lembra do óculos escuro? O óculos escuro pode ser o quê? Pode ser polarizado ou não. Polarizado ele vai organizar, vai selecionar ali os raios de luz, tá? Questão número 3. Um professor de música esbraveja com seu discípulo. Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola e por um violino. Ou seja, a qualidade do som que permite distinguir dois instrumentos musicais sem precisar nem de ver é o que, gente? É o timbre, né? Que é uma característica única daquele instrumento musical. Tanto é que você pode tocar uma nota dó no piano e tocar a nota dó, por exemplo, no violão. Você vai saber diferenciar qual que é o piano e qual que é o violão, porque cada instrumento emite uma assinatura, digamos assim, diferente, tá? Tanto é que dentro dos próprios
Violões, por exemplo, tem violões que são muito mais caros, né, muito mais sofisticados, e esses violões que são mais caros, eles têm um timbre diferente daqueles violões que são mais baratinhos, né? Quanto melhor esse timbre, quanto mais refinado for isso aí, mais caro é o instrumento e o timbre automaticamente ele é diferente, tá? Então um músico ele consegue distinguir, por exemplo, um violão caro do violão barato, por exemplo. Só de ouvir um bom músico, né, de muitos anos de carreira, ele consegue isso só pelo timbre, tá? A questão de número 4, né? Analisando a figura do gráfico, que apresenta 3 ondas sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa correta para os 3 casos apresentados. Então vamos analisar aqui, eu vou chamar isso de caso 1, isso aqui de caso 2, isso aqui de caso 3. Vocês podem perceber o que está acontecendo, ó. Aqui é uma crista, 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 aqui é uma crista. Vamos pegar os vales agora? Aqui é um vale, aqui é um vale, ó. Vocês podem apresentar tudo no mesmo ruminho aqui, ó, tudo certinho no mesmo rumo. Aqui é um vale, aqui é um vale, aqui é um vale, tudo certinho no mesmo rumo também. E as cristas também, todos aqui ó, no mesmo rumo, ó, no mesmo rumo aqui. Ou seja, o período dessa onda está sendo o mesmo, a frequência está sendo a mesma, tá? O que você tem aqui nessa questão número 4? Né? As frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes. Porque a intensidade sonora depende da amplitude. Ó. Olha que essa amplitude aqui é pequenininha. Ó. Essa amplitude aqui é pequenininha. Essa amplitude aqui já é maiorzinha um pouquinho. Essa aqui já é bem maior do que as outras duas. Tá vendo? Então aqui ó, amplitude. Ó. Aqui é amplitude, aqui é amplitude, aqui é amplitude. E o que está... Então nessa número 4 aqui, a alternativa correta fica na letra C, né? As frequências são iguais, mas intensidades são diferentes. As intensidades são diferentes por causa dessas amplitudes, tá? A intensidade sonora, ela se dá pela amplitude da onda. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade sonora. E agora vamos para a última questão, né? Que é a questão de número 5. Vamos lá? Então, aqui, gente, fazendo a correção da questão de número 5, que a gente tem aqui, ó. Em fisioterapia, as ondas sonoras utilizadas para terapêutica e diagnóstico são geradas por instrumentos com o nome de transdutores. A terapia ultrassônica ocorre mediante vibração mecânica com frequência superior a 2000 Hz. As frequências do ultrassom usada terapeuticamente podem oscilar entre 0,7 MHz e 3 MHz. A velocidade de propagação da onda ultrassônica é maior nos meios onde há maior agregação molecular, ou seja, onde as moléculas estão mais próximas das outras. Assim, o som se propaga mais rapidamente no sólido do que nos líquidos e gasosos. As ondas sonoras na faixa de 1 MHz se propagam nos tecidos moles com velocidade de 1550 metros por segundo e pelo osso compacto com 4.000 metros por segundo. O ultrassom na faixa de frequência de 1 MHz é empregado normalmente com lesões profundas e o ultrassom de 3 MHz é utilizado em lesões superficiais. A utilidade do ultrassom pode ser classificada de acordo com o modo com a potência e intensidade são distribuídas na transmissão. Na prática clínica, o ultrassom contínuo deve ser usado até 2 watts por centímetro quadrado para que não haja risco de lesão nas estruturas superficiais e o ultrassom pulsado pode ser utilizado até 3 watts por centímetro quadrado. De acordo com o texto e os conceitos de ondulatória, julgue as afirmativas que se seguem. A primeira. A velocidade das ondas sonoras que possuem frequência de ultrassom em um mesmo tecido é maior que a velocidade de ondas sonoras que possuem frequência menor que as de ultrassom. Gente, pensa bem, essa primeira aqui é uma questão muito claramente, deixa eu organizar aqui minha mesinha, muito claramente falsa. Por quê? A velocidade de uma onda só depende da natureza dessa onda, ou seja, se ela é mecânica ou eletromagnética e do meio de propagação. Não depende de outros fatores, tá? Então essa primeira aqui, ela é falsa. A segunda, o ultrassom na faixa de 1 MHz propaga-se em um osso compacto com comprimento de onda de 4 milímetros. Vamos fazer essa conta aqui rápida, né? Vou fazer essa continha aqui em cima mesmo. Eu sei que velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência, tá? Ele está perguntando se é 4 milímetros o comprimento de onda. Então, vou isolar esse comprimento de onda. Vai ser a velocidade dividido pela frequência. A velocidade de propagação do osso é de 4.000 metros.
Ó, 4.000 metros por segundo. Então, vou pôr 4 vezes 10 ao cubo. 4.000 metros por segundo. Por quê? Porque a frequência é 1 MHz, não é isso? A frequência é de 1 MHz. Ou seja, 1 vezes 10 à sexta. 1 mega, 1 vezes 10 à sexta. Tá? 1 mega é 1 vezes 10 à sexta. Então, ou seja, se eu for fazer isso aqui, vai ficar assim, ó. 4 dividido por 1. 4 vezes 10. 3 menos 6 dá menos 3. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. Ou eu posso dizer, então, que é 4 milímetros. Então, essa aqui se torna uma alternativa verdadeira, né? Bom, então a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira. Em uma intensidade de 3 watts por centímetro quadrado, obtido o tratamento com ultrassom pulsado durante 2 minutos equivale a uma energia incidente de 360 joules a cada centímetro quadrado de tecido. Vamos analisar aqui. Se você tem, vamos fazer essa continha aqui, ó. Se você tem 3 watts, o que é 3 watts? São 3 joules por segundo. 3 joules por segundo. Se ele ficou 120 segundos, então 3 vezes 120 vai dar 360, né? Então vai ficar 360 joules, né? Por centímetro quadrado. 360 joules a cada centímetro quadrado. Ok, verdadeiro, tá? A terceira também é verdadeira. A quarta, a velocidade de propagação do ultrassom em um tecido mole depende da intensidade do pulso e aumenta com o aumento da amplitude. Gente, mais uma vez, já expliquei isso lá na primeira alternativa, né? A velocidade de propagação depende somente da natureza da onda e do meio de propagação. Então, isso aqui é falsa, tá? A última, a frequência do ultrassom refletido pela superfície de um osso é maior que a frequência do ultrassom emitido pelo transdutor. Então, mais uma vez aqui, na reflexão de uma onda, gente, não há alteração na frequência, não há alterações, né, de uma onda quando acontece a reflexão, até porque ela incide naquela superfície e ela reflete, ela é refletida na superfície do osso, ou seja, reflete de volta para o mesmo meio. Então, a onda mantém todas as mesmas características, tá? Então, a onda refletida tem sempre a mesma frequência da onda incidente. Então, essa aqui também é falsa, tá? Pronto, deixa eu organizar isso aqui. Que é falsa, beleza? Então, ficou F, V, V, F, F, beleza? E agora, eu vou passar para vocês quais atividades vocês deverão entregar aqui na próxima aula. Vamos ver aqui. Até a 5, então, a 4, a 5, a 4 fala de reflexão, a 5, deixa eu ver, para quarta-feira eu acho que vocês dão conta de fazer do 1 ao 7, né? Beleza? E a gente, na próxima aula a gente corrige esse do 1 ao 7 e a gente já passa aí pro próximo capítulo. No próximo capítulo vamos falar sobre o que, hein? Vamos ver aqui, só por curiosidade. Vamos falar sobre efeito Doppler. Agora sim, hein, galera? Aqui é muito interessante, vamos entrar dentro de cosmologia, quero explicar algumas coisas muito interessantes, né, dentro dessa parte do efeito Doppler, tá? Então, gente, efeito Doppler fica aí para a próxima aula, tá? Então, do 1 ao 7 para a próxima aula, a gente vai fazer a correção desses exercícios aqui, ó, do 1 ao 7 para quarta-feira, tá? E aí, eu quero ver se eu faço a correção desses exercícios com vocês aí o mais rápido possível, tá bom? Um abraço, galera, e até a próxima aula.